Olá, colega dentista, seja muito bem-vinda à live de aquecimento para a nossa maratona do diagnóstico assertivo, hein? Convite especial para você, colega dentista recém-formado, você que está aí no finalzinho da sua jornada acadêmica, né? Concluindo aí a faculdade de odonto. O convite é para a maratona do diagnóstico assertivo e essa live é a nossa live de aquecimento. Lá eu vou te ensinar os primeiros passos para obter diagnósticos assertivos e segurança nos procedimentos e será agora, tá chegando, gente, nos próximos dias 7, 9 e 11 de julho. Ó, um evento 100% gratuito, 100% online, onde eu vou ensinar você a obter diagnósticos assertivos, fazer os procedimentos com bastante segurança aí já nos próximos atendimentos, hein? Você vai ver que vai acontecer a maratona na segunda que vem, na segunda seguinte você já está conseguindo aplicar o passo a passo do diagnóstico assertivo. Ei, Alexandra, seja muito bem-vindo. Ei, Ana Rosa, seja muito bem-vinda também à nossa maratona. E hoje, gente, nós vamos conversar sobre os desafios do bloqueio do alveolar inferior, principalmente quando a gente precisa realizar um procedimento no 36 ou no 46, hein? Bora lá! Me conta aí, Alexandra, Ana Rosa e Iane. Oi, Beatriz, seja bem-vindo. Vocês já tiveram dificuldade em fazer um bloqueio do alveolar inferior? Me conta aí. Gente, vou tirar uma luzinha que tá aqui no rostinho. Peraí, só um minutinho. Opa. Aí, agora vai ficar melhor. Me conta aí, gente. Vocês já passaram por esse desafio mesmo, né? Porque eu já passei várias vezes, tá, gente? Então, até eu aprender, entender essa técnica que eu vou explicar para vocês, que é a técnica que está dentro da metodologia do dentista confiante, eu passei muito aperto para bloquear o alveolar inferior. É engraçado, gente, que a gente bloqueia o alveolar inferior para fazer um siso, por exemplo, e é tranquilo, a gente faz o bloqueio, fica tranquilo, até mesmo os dentes 7, né? O 37, 47, fazemos o bloqueio do alveolar e trabalhamos com tranquilidade. Mas não sei se vocês já vivenciaram essa situação de você precisar fazer, igual esse caso clínico que a colega compartilhou, precisar fazer o bloqueio do 36 e a anestesia não pega. Você foi lá, fez a técnica do alveolar inferior, a paciente está sentindo metade da língua anestesiada, está sentindo o rebordo anestesiado, mas você vai lá, inicia o alta rotação e a paciente relata que está desconfortável, doutora, ainda está sentindo e está incomodando? Bora lá para esse caso clínico de hoje, ó. A Ana Rosa tá comentando aqui, ó, que ela não tem esse procedimento muito. Ana Rosa, e vai aparecer várias situações do bloqueio normalmente no 36 e no 46. E é ótimo você estar aqui hoje, já assistindo essa live do Dentista Confiante, já participando dessa live de aquecimento da nossa maratona, porque vai acontecer. E aí na enquete que nós realizamos hoje, né, gente, que a gente colocou lá no nosso story, eu perguntei, né, aos colegas dentistas, olha, alguém tem aí dificuldade, né, em fazer o bloqueio do alveolar inferior? E eu coloquei algumas opções e os colegas responderam, olha, 30% respondeu que não, que consegue fazer com tranquilidade o bloqueio do alveolar inferior. Graças a Deus, gente, é muito importante, porque não tem nada mais ruim do que você fazer um bloqueio anestésico e o paciente relatar que você está com dor. Você complementa o bloqueio e o paciente ainda relata que está com dor. Mas
Na pesquisa, gente, queria até agradecer a participação de vocês. Nós tivemos 116 participantes na nossa enquete. 30% falou que ok, Adriana, ó, eu não tenho nenhuma dificuldade, consigo fazer com tranquilidade o bloqueio do alveolar inferior. Mas 17% respondeu, esse é meu maior desafio em técnicas anestésicas, bloquear o alveolar inferior. E 53% respondeu que nem sempre ele consegue um sucesso no bloqueio. Então, no fritar dos ovos aqui, né, gente? Como dizia a mamãe, no fritar dos ovos, 70% dos colegas que participaram, né? Então, nós tivemos a participação de 116, 70% desses colegas falaram que sim, que tem dificuldade no bloqueio do alveolar inferior. E é por isso que nós vamos bater esse papo hoje e eu vou contar para vocês toda a estratégia que eu utilizo aqui na clínica para a gente fazer o bloqueio do alveolar inferior. Mesmo que você esteja iniciando aí, esteja insegura no procedimento, mesmo que você está no finalzinho da sua jornada, né? Mesmo que você, igual a Ana Rosa pontuou aí, ó, ela só trabalha com crianças menores, então ela quase não usa o bloqueio do alveolar inferior. Mas Ana, essas crianças vão aí aos 6 anos nascer esse primeiro molar permanente e infelizmente, né, em alguns casos pode ser que você precisa utilizar, principalmente hoje, que é um outro assunto da nossa live, as crianças nascendo com muita má formação nos primeiros molares, o HMI. Mas Ana Rosa, fico muito feliz de você estar aqui, porque se algum dia você tiver algum problema do bloqueio do alveolar inferior, você já vai saber a técnica aqui que a gente está compartilhando aqui hoje, tá bom? A doutora Alexandra tá falando aqui, ó, também participando aí da nossa live, que ela ainda não teve nenhuma preocupação, nenhum problema nesse bloqueio, tá joia? Gente, deixa eu só apagar aqui um minutinho só. Isso, uma luzinha aqui batendo no meu óculos toda hora, tá, gente? Gente, então vamos lá, olha, aqui, esse foi o caso clínico compartilhado pela colega, tá? E ela enviou a foto, olha, eu preciso fazer a remoção dessa cárie, desse molar, e eu não estou conseguindo. Eu faço bloqueio anestésico, o meu paciente continua relatando dor. Eu complemento o meu bloqueio, anestesio, e ele continua sentindo dor. E aí a colega dentista acabou interrompendo o tratamento, né? Não deu continuidade, marcou e entrou em contato. Essa aqui já é uma outra situação, ó. A colega dentista também, ó, entrou em contato, mandando esse pedido de ajuda aí. E o dela, gente, o que aconteceu? Ela acolheu 2 pacientes, mãe e filha, na sequência. A mamãe, ela precisou de fazer o bloqueio do dente 38 e a filha, o dente 36. E olha que é o relato dela, olha, gente, no caso da mãe, ela deu uma anestesia infiltrativa, mas não anestesiou, ok, não foi o suficiente. Logo em seguida, ela anestesiou o alveolar inferior e ainda não resolveu. E por incrível que pareça, o atendimento logo em seguida, ela foi atender a filha, também a mesma coisa, fez o bloqueio do alveolar inferior, né? Mas mesmo assim, deu o efeito onde não precisava, né? A língua muito anestesiada, o rebordo muito anestesiada, mas o dente 36 que ela precisava remover, ainda com desconforto, tá bom? E ela ainda, gente, coloca aqui, doutor, olha, eu fiz a técnica certinha, palpei o trígono retromolar, angulei minha carpule passando pelos premolares do lado oposto, todo passo a passo que tem aqui na nossa metodologia também do dentista confiante, mas mesmo assim ela não obteve sucesso. E a pergunta que ela me fez é, doutor, o que eu faço? Existe outra técnica de bloqueio do alveolar inferior?
E sim, gente, é exatamente isso que a gente vai compartilhar aqui da nossa live, tá joia? Alexandra falando que ainda não tem. A Ana Rosa, verdade que você vai pegar crianças, né, com 6 anos e aí talvez precise fazer o bloqueio desse primeiro molar, tá bom? Gente, e antes de eu falar quais são, né, a técnica diferente para o bloqueio do alveolar, vamos recordar aí com os colegas dentistas e vocês também, qual que é a técnica que a gente já até pontuou várias vezes aqui nas nossas lives, no Dentista Confiante, sobre a técnica ideal de bloqueio do alveolar inferior. Nós temos no nosso feed, gente, uma aula disponível sobre as técnicas do bloqueio de toda a arcada, de região para região, tá? E realmente o bloqueio do alveolar inferior, ele é o mais desafiador, né? É aquele que muitos colegas dentistas dão aquele friozinho na barriga aí na hora de realizar o bloqueio do alveolar inferior. Por quê? Primeiro, gente, porque de todos ele precisa de uma técnica mais apurada. É diferente da gente anestesiar o mento-oniano, é diferente da gente anestesiar o alveolar superior, o infraorbitário. A gente consegue uma anestesia, né, um bloqueio com mais tranquilidade e facilidade nas outras regiões. Já o alveolar inferior, ele tem uma técnica bem detalhada e é a técnica que nós vamos recordar aqui, combinado? Vamos lá repassar aí. Oi, André, seja muito bem-vindo. Cleiton, Prime Web, seja bem-vindo à nossa live. Hoje nós estamos falando, vou até colocar aqui, gente, do desafio que muitos colegas dentistas têm e a nossa enquete de hoje confirmou, né? O desafio do bloqueio do alveolar inferior, tá bom? Elizabeth, seja bem-vinda. Você, o André, levantou a mãozinha ali, ó, tem dificuldade, às vezes não pega, né, André? A nossa enquete deu exatamente isso, ó, cerca de, o resultado aqui, gente, ó, 53% dos colegas dentistas colocaram que nem sempre tem sucesso. E 17 já falou, olha, Adriana, é o meu maior desafio em todas as técnicas de anestesia. E é isso que a gente vai resolver aqui hoje, gente. Eu disse resolver, hein? Eu não quero que vocês saiam dessa live de hoje ainda com dúvida de como bloquear o alveolar inferior. Então, vamos voltar e vamos colocar primeiro a técnica tradicional, porque para a gente entender as próximas técnicas, a gente já precisa ter executado a técnica de bloqueio do alveolar inferior tradicional, aquela lá na palpação do reto, da região do reto trígono molar ali na região, tá bom? Depois nós vamos pontuar as estratégias caso você não tenha conseguido o bloqueio ideal usando essa técnica primordial, tá? Então o que eu quero ressaltar para vocês, para que não confunda, a técnica primordial do alveolar inferior é essa que vocês aprenderam na faculdade, é essa que a gente utiliza, é essa que no meu dia a dia clínico aqui eu aplico toda vez que eu preciso, seja para o 36, seja para o 37, seja para remoção de sisos, enfim, tá bom? Caso essa técnica primária do bloqueio não seja suficiente, o que é isso? Meu paciente ainda está sentindo dor quando eu vou fazer o procedimento, por exemplo, no 36, que é esse caso clínico, tá bom? Aí eu vou usar essa estratégia que eu vou ensinar com vocês aqui na nossa live, tá bom? Olha só, então nessa região aqui, vamos recordar a nossa técnica anestésica. Então, eu preciso fazer o bloqueio, deixa eu só colocar aqui mais para cima, ó. Gente, vocês estão conseguindo ver a imagem direitinho? Porque aqui fica passando que vocês conversam comigo, mas eu acredito que para vocês a imagem tá íntegra. Me responde aí. André, me dá uma mãozinha aí, vê se tá tudo ok. Ana Rosa, a imagem fica nítida para vocês, gente? Vocês estão conseguindo observar nessa imagem a região
da reta trigonomolar lá atrás, ok? Ok, Carol falou que tá ótimo, a Glauciane tá ótimo, Majô, beleza, gente. Então ali a gente vai, na hora, no momento de anestesiar, a gente vai passar ali a anestesia tópica, né, gente? Já vai fazer a palpação dessa região ali, ó, a região retromolar, a parte interna aqui, ó, tá bom? Do ramo da mandíbula, pra gente localizar. Adriana, primeiro, eu tenho uma dificuldade em localizar. Gente, vou ensinar uma técnica para vocês. Na superfície oclusal dos dentes, como vocês podem observar, vocês vão calcular em torno de 1 centímetro acima da oclusão. Então, imagine que vocês vão traçar um plano oclusal, 1 centímetro acima, vocês vão fazer a palpação ali, que é a região onde vocês vão fazer a primeira etapa da anestesia, tá, gente? Anestésico tópico, por favor, gente, nossas crianças, nossos adultos merecem esse conforto, anestesia tópica aí para aliviar a dor. E falando em anestesia, gente, se você já fez a inscrição na maratona, você já acessou, que é o bônus do Dentista Confiante para você que já fez a inscrição na maratona, a aula com 7 passos de anestesia sem dor, hein? Então, se você ainda não acessou a sua aula, vai lá no link da bio, faça a sua inscrição na nossa maratona do diagnóstico assertivo, tá? Vai te encaminhar por um grupo de WhatsApp, onde você vai receber toda a atualização e você vai ter acesso à aula com 7 passos de uma anestesia sem dor. E já dando spoiler da aula, um é esse, tá, gente? Passar o anestésico tópico como a gente tá programando aqui nessa região do retromolar aqui, tá bom? Glauciane, a Glauciane tá falando aqui, ó, eu não recebi a aula não. Glauciane, ó, quando você faz a sua inscrição na maratona do diagnóstico assertivo, você entra para um grupo do WhatsApp, ok? Que você já deve estar no grupo do WhatsApp. No grupo do WhatsApp e no seu e-mail, vai lá uma pesquisa para você dar sugestões do que você gostaria de assistir na maratona, tá bom? Pra gente ver se tá dentro das nossas aulas aquilo que você tá querendo muito. E nessa pesquisa é 3 minutinhos, 3 a 5 minutinhos você preenche. No final da pesquisa tá a aula lá disponível. Gente, é uma aula muito gostosa, bem tranquila, tá bom? Depois você me fala, tá, Glauciane? Se você não conseguir, você deve estar lá no nosso grupo do WhatsApp, me chama lá, que aí eu mando a aula para você também, combinado? Gente, a Glauciane tá falando que fez. Isso, Glauciane, tá no finalzinho da pesquisa, tá? Depois, se você estiver lá no grupo do WhatsApp, só você me chamar. Outra colega também teve essa dificuldade em acessar a aula, mas pode deixar, a aula tá incrível, realmente não deixe de assistir, tá bom? Gente, então vamos voltar lá à nossa técnica do bloqueio tradicional, tá bom? Então a primeira dica que eu dou é se você tá aqui na superfície oclusal, como vocês estão na imagem, vocês calculam cerca de 1 centímetro acima do plano oclusal. Ali vocês já fazem a massagem que vocês vão achar a região aí retromandibular. Gente, deixa eu beber uma água aqui, eu falo e disparo. Gente, eu tô muito empolgada com a nossa maratona, é muito gostoso compartilhar conhecimentos, tá bom? Então eu fico muito feliz e disparo o falador. Se por acaso eu estiver indo muito rápido, vocês me falam, calma aí, Adriana, tá rápido demais, combinado? Então vamos lá, gente. Depois, o segundo passo, gente, eu não separei uma carpulha aqui, eu vou de caneta para vocês entenderem. Então, nós já calculamos 1 centímetro. O segundo passo vai ser a gente direcionar a nossa carpule em direção aos pré-molares do lado oposto. E aí, esse espelhinho, gente, eu até coloquei ele saindo na oclusal do lado oposto, mas seria o que a gente chama isso aqui, ó. Igual vocês estão vendo aqui no meu manequim, tá? Vou colocar, então, uma outra imagem também, onde eu já consegui registrar aí para vocês
a introdução aí da nossa agulha, né, gente? Então, olha, vejam bem, a gente calcula, faz a palpação da região retromolar, 1 centímetro acima do plano oclusal, a carpule apoiada na oclusal dos pré-molares do lado antagonista. Eu vejo muitos colegas, muitos estagiários aqui, muitos alunos, na hora de exercerem a anestesia, elas colocarem a carpule, mas acabam colocando em direção aos pré-molares do mesmo lado, fazendo assim, gente. E não é. A carpule, ela é apoiada nos pré-molares do outro lado, tá? E aí você vai introduzindo a agulha, injetando o anestésico, até que você encontre uma barreira óssea, recua um pouquinho e assim acaba aí de destilar toda a sua solução anestésica aí na região, tá bom? Essa técnica é a técnica que a gente aprende na faculdade, é a técnica que a gente lida no dia a dia, e eu sei que eu gosto de repetir essa técnica porque muitos colegas têm dificuldade em bloquear o alveolar inferior, mesmo nessa técnica tradicional. Às vezes eles conseguem um excelente bloqueio do nervo lingual, mas não é efetivo o nervo alveolar inferior, tá? É muito importante que a gente utilize uma agulha curta, tá? Existe a agulha longa, mas ela é muito utilizada, quem faz ela é bem longa mesmo, em cirurgias de sisos eu costumo utilizar. E existe a agulha extra curta, a agulha longa e a agulha extra curta não são indicadas propriamente para o alveolar inferior, tá? A longa tem que ter bastante habilidade, porque ela é mais grossa, tem um calibre mais grosso, mas a curta vai resolver todo o seu problema aí de bloqueio, desde que você faça a palpação do trígono retromolar 1 centímetro acima do plano oclusal e inclinando a sua carpule para oclusal dos pré-molares do lado oposto, ok, gente? Gente, alguém ainda tem dúvida sobre essa técnica tradicional da anestesia, do bloqueio do alveolar inferior? Alguém faz alguma coisa diferente? Porque assim, a gente precisa dominar essa técnica, né? Essa técnica precisa ser dominada, essa é a técnica principal. A técnica que hoje eu vou falar para vocês, ela vai ser utilizada quando essa principal aí não funcionar. Então, conta aí pra mim. Ei, Mila, seja bem-vinda. Ei, Isabela, conta aí pra mim. Ei, Aline, seja bem-vinda à nossa live aí do desafio do bloqueio do alveolar inferior, hein? Alguém, dentro dos 3 passinhos principais que eu falei, olha, desse bloqueio, localização do trígono retromolar com a palpação, 1 centímetro acima do plano oclusal e introdução da agulha curta, sendo que a base da nossa carpule apoiada do pré-molar do antagonista. Minto, gente, o pré-molar do lado oposto. Tudo tranquilo até aí? Eu recebo, gente, aqui no consultório, muitas dúvidas, muitas pessoas me ligam, Adriana, eu não tô conseguindo fazer o bloqueio do alveolar inferior. Tem alguma coisa acontecendo? Eu não sei se o bloqueio está em mim, se eu já entro receosa, se eu já entro com um friozinho na barriga, mas eu não tô tendo sucesso, não tô tendo assertiva, não estou sendo assertiva no bloqueio do alveolar inferior. E às vezes eu acompanho a colega dentista anestesiando, ela tá usando a técnica certinha. E aí é onde a gente para e ver, gente, nós não somos, né, a nossa profissão não é uma matemática, né, não é uma engenharia. Nós trabalhamos com biologia e claro que a gente pode ter as variações anatômicas. E no caso de bloqueio de anestesia também pode acontecer, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês uma história que aconteceu comigo que foi a minha maior
dificuldade em bloqueio, são duas. E toda vez, gente, que eu tenho uma dificuldade, você pode ter certeza, aí é que eu estudo mais ainda para hoje eu estar tranquila, segura no procedimento e estar aqui compartilhando com você, colega dentista, que está aí iniciando a sua carreira, que está aí no finalzinho da sua jornada, ou você, colega dentista que já está aí, que já tem anos de formado, mas que acredita que o nosso perfil, que eu, Adriana, possa contribuir com vocês no conhecimento, no dia a dia clínico aí, porque dentista confiante é mão na massa, é dia a dia clínico e é isso que eu trago aqui para vocês, tá joia? Ó, a Carol tá falando que ela faz exatamente assim, mas algumas vezes não sinto tocar no osso para fazer o recuo. Carol, não tem problema, tá? Mantém, é porque realmente tem pacientes que tem muita profundidade aqui nessa região e você não vai conseguir, com nossa agulha curta, tocar. Você só conseguiria se você estivesse usando a agulha longa, tá bom? E a gente precisa ter aquela margem de segurança onde pelo menos meio centímetro da agulha fica visível, porque caso aconteça com essa agulha, tá joia? Gente, ok, Carol? Elizabeth, seja bem-vinda. Oi, doutora Edrine, seja bem-vinda aí, tá bom? Seja muito bem-vinda à nossa live. Gente, queria compartilhar duas situações clínicas que eu vivenciei no bloqueio do alveolar inferior, que fizeram com que eu dedicasse ainda mais, que eu estudasse ainda mais para eu conseguir resultados ainda melhores no bloqueio do alveolar, tá? A primeira situação foi realmente, a região foi 4, foi o dente 46 de parente, gente, primos, né? E aí anestesiei o alveolar inferior, nada, ele continuou sentindo poxa vida, eu fiquei aborrecida, fui para nova anestesia, ele já sentindo a língua toda adormecida, enfim. Coloquei um curativo na restauração e pedi que ele voltasse no outro dia, tá? Essa foi uma situação, assim, muito ruim também que eu vivenciei. Um outro paciente também, mesma situação. E aí, igual aconteceu com essa colega, gente, parece que a situação se repete para falar assim, gente, vamos estudar mais. Gente, tem variações anatômicas por aí, a gente precisa conhecer, tá bom? E depois de muito estudo, gente, aí volta às aulas de anatomia, volta às aulas de passagem de nervo, é onde eu descobri que quando eu não conseguia bloquear o alveolar inferior, eu precisava usar uma outra estratégia, um outro bloqueio, um outro tipo de anestesia para que a gente pudesse obter um resultado positivo e efetivo, que é realmente o bloqueio. Fazer o procedimento com o paciente sem dor. E eu converso muito com meus estagiários e queria deixar aqui com vocês, sejam empáticos e acolhedores com o paciente. Gente, o paciente está ali, ele sabe que você quer resolver o problema dele, ele precisa que o problema seja resolvido. E se ele está falando que ele está sentindo dor, gente, ele está sentindo dor, tá? Então acredite e agora, né, você vai aplicar a técnica que eu vou falar aqui para você utilizar aí nesse bloqueio, tá bom? A Alexandra tá falando aqui que tinha que ser parente. Claro, Alexandra, nossa maior fonte de aprendizagem são os parentes, porque o que tiver que acontecer, vai acontecer quando a gente estiver acolhendo um parente, né? Eu sempre brinco disso, eu falo, gente, parente, algumas alterações, né? Ai, HMI, ai, meu filho nasceu com HMI, ai, o meu filho nasceu com extranumerário, são os colegas dentistas que eu acolho aqui, né? Então sempre tem algo envolvido com parente aí, tá joia? Então, gente, ó, oi, Mariana, seja bem-vinda também. Oi, doutora Andresa, seja bem-vinda, Andresa da equipe nossa aqui, seja bem-vinda, Andresa. Gente, então, quando a gente vai fazer o bloqueio do alveolar inferior, a gente observa ali, vou colocar uma imagem bem nítida aqui para vocês, deixa eu chegar aqui para... Então, aqui a gente vê na nossa mandíbula, tá, gente, como se fosse por transparência, de vermelho aí o nervo alveolar inferior,
que ele vem, inerva a região dos molares posteriores e ele sai ali pelo forame mentoniano, tá bom? Ele sai pelo forame mentoniano e vai fazer a inervação dessa região anterior junto com os nervos que também compõem a região de mucosa aqui dessa região anterior. Então, vai a primeira orientação, dica de bloqueio do alveolar inferior quando você precisa mexer o 36 e não está conseguindo. Já fiz o bloqueio do alveolar inferior, tô lá tentando fazer o procedimento no dente, por exemplo, 36 e meu paciente continua com relato de dor. Gente, muitas situações. O nervo, o forame mentoniano, ele capta inervações adjacentes a ele do mesmo jeito que o alveolar inferior sai pelo mentoniano para dar luz ao nervo mentoniano e inervar. Fibras nervosas da região anterior podem penetrar no mentoniano, ganhar o canal alveolar e inervar o seu primeiro molar permanente inferior. Isso acontece mais do que vocês imaginam. É por isso que 53% dos colegas dentistas têm dificuldade em bloquear, porque às vezes eles usaram a técnica certinha do bloqueio do alveolar inferior, mas o danadinho do forame mentoniano abriu as portas por um nervo, por uma terminação nervosa diferenciada que penetrou ali e retornou no seu canal alveolar. Então, toda vez que você já fez o bloqueio do seu alveolar inferior, você já está lá, fez a técnica correta, apliquei, bloqueei o meu alveolar inferior, o seu paciente ainda está sentindo desconforto, dor no preparo cavitário ou na extração que você está realizando no molar, normalmente é no 6, 36 ou 46, faça o bloqueio do mentoniano. Primeira orientação, bloqueia o mentoniano, porque você vai bloquear aquelas fibras nervosas que estão retornando para o canal alveolar e causando desconforto e sensibilidade, mantendo o dente 36 ainda vivo, né? Não anestesiado. Quem aí já conhecia ou já utilizava para bloqueio do 36 e do 46, bloquear o mentoniano como adjunto aí, colaborador para sua anestesia? Andressa está falando aqui que adora a equipe. Obrigada, obrigada. Muito bem-vinda à nossa live aí do Dentista Confiante, tá, Andressa? Andressa é especialista, gente, em tratamento de canal. Então, anestesia, bloqueio de molares, né? De bloqueio para tratamento de canal tem que ser assim, perfeita. Obrigada, tá, Andressa, pela sua participação. A Carol tá falando aqui que ela já usou dessa técnica algumas vezes. Muito bem, Carol. E como que funciona, né? Como que te ajuda, como que aumenta o seu resultado usar essa técnica, tá bom? E aí, gente, vai ter situações que, mesmo você fazendo o bloqueio correto do alveolar, mesmo você fazendo lá, usou a técnica perfeitinha, bloqueei o alveolar inferior, não, eu já entendi, eu já aprendi aqui no perfil do Dentista Confiante que é legal, eu preciso também bloquear o mentoniano, mas vocês acreditam que nesse caso clínico desse parente, né? Como diz a colega dentista aí, tinha que ser parente. Vocês acreditam que nesse caso clínico do parente, mesmo eu
bloqueando o alveolar inferior, lá na região do trígono retromolar, mesmo eu fazendo o bloqueio do mentoniano, eu ia fazer o preparo cavitário e o primo ainda sentia dor. E ele sentia. E ainda, né, gente? O paciente, ele tem receio de ir ao dentista, né? Então a gente fala, não, é porque você tá ansioso, tá nervoso, a anestesia não pega. Não, gente, a gente precisa bloquear, mesmo se o paciente tiver medo. Isso aí é, então, a razão principal pra gente fazer esse bloqueio. E aí eu falei, gente, mais um caso para eu pensar, né? Já tinha utilizado a técnica de bloqueio do mentoniano, mais estudos para a gente ver. E aí eu vou passar para vocês, a Andressa tá falando aqui, gente, ó, que usa essa técnica do mentoniano para ter sucesso nos bloqueios anestésicos aí para acessar os canais dos molares inferiores, né? Então aí a gente vai utilizar uma nova técnica, tá, gente? Uma técnica ainda complementar. Então, evoluindo ainda mais os estudos, falei, gente, então de onde tá vindo? Mas o que pode inervar esse dente, né? Igual a colega dentista colocou aqui, né? O problema é quando temos um 37 ou 47, então ainda ficamos nessa situação, né? Conseguimos fazer com retornou, bloqueamos o 36, mas o 37 e o 47 que está no meio do caminho, também o paciente está com desconforto. E aí, nos estudos anatômicos, a gente vai lá e vê de onde mais pode estar vindo. E aí a gente começa a estudar, no caso eu, dentista confiante, atrás de resposta para aquele bloqueio que eu não estava conseguindo realizar, a gente colocou a técnica, gente, o que mais divide no alveolar inferior, o que mais pode estar retornando e inervando esse canal do alveolar inferior. E aí, gente, a gente observa que na região lingual, nessa região, onde a gente tem aqui, ó, a nossa glândula submandibular, como vocês podem ver de amarelinho ali, a gente vê que tem o nervo lingual saindo lá atrás, que a gente bloqueia, mas que tem o nervo também miloióideo. E ele também passa na região dos molares. E aí, nesse paciente, nesse meu primo, eu falei, gente, será que é isso? É a única coisa que eu preciso usar para ver. Gente, e por incrível que pareça, graças a Deus os estudos estavam certos. Na próxima consulta do meu primo, eu fiz o bloqueio do alveolar inferior, eu fiz o bloqueio do mentoniano, certifiquei, mexia no 36, 37, ele ainda sentia dor. Eu vim aqui na região, gente, ó, lingual, deixa eu ver qual que vai ser isso, ó. Estão dando para ver aqui, gente, direitinho? Me fala aí. Alexandra, daqui a pouquinho eu te respondo, Marisa, ó. Então, nessa região lingual, eu fiz uma infiltrativa pegando a região onde passa aqui atrás o nervo miloióideo. Esse nervo aqui, gente, olha, que ele passa nessa região ali, próximo, e faz essas inervações próximas ali ao meu 37, 36, 47, 46. Fazendo esse bloqueio aqui nessa região lingual, eu consegui fazer o procedimento no meu paciente. Essa região não é uma região que eu preciso acessar muito. Normalmente, pessoal, eu tenho bastante sucesso com bloqueio do alveolar inferior. Quando eu vejo que não foi o suficiente, eu já bloqueio o mentoniano. Se meu paciente ainda estiver sentindo, eu bloqueio na lingual ali
entre o 36 e o 37, entre o 46 e o 47, faço uma infiltrativa ali na região. E aí o paciente sente a tranquilidade e possibilita eu realizar o procedimento. Quem aí já conhecia esse bloqueio lingual do nervo mioióide, gente, que passa aqui bem pertinho da nossa glândula submandibular? Alguém conhecia? Gente, esse é uma estratégia que vai salvar o seu bloqueio. Ó, Alexandra, ela tá falando aqui, ó, que a Andressa falou que acha que usa essa técnica, a doutora Alessandra que falando que existe outra técnica, acho que é isso mesmo, Alessandra, ó, essa outra técnica, eu esqueci o nome da outra técnica. Alessandra, são essas 3 técnicas principais aí, claro, gente, na sequência, tá bom? Às vezes o colega fala assim, Adriana, então aqui é tão tranquilo, anestesiar o bentoniano, então na hora que eu quiser o 36 eu posso ir direto ao bentoniano? Não, gente, porque na grande maioria das vezes o estudo já nos mostra que o mentoniano não é responsável pela inervação dos molares inferiores, é o alveolar inferior. Então você tem que fazer o bloqueio lá na região do trígono retromolar. Caso você não tenha sucesso do bloqueio na região do trígono retromolar, você bloqueia o mentoniano. Meu paciente ainda está sentindo, bloqueia então por lingual o nervo mioióide, bem ali na região infiltrativa ali entre o 7, o 6 e o 7. Tá bom? Para você ter sucesso aí na sua drenagem, na sua trepanação, no acesso aos canais, nos preparos cavitários desses dentes aí da região, tá, gente? E como às vezes nem tudo pode ser tão fácil, eu com 31 anos de formado já vivenciei, gente, vocês não vão acreditar que para eu trabalhar num dente 36, eu tive que anestesiar, além disso tudo, o mentoniano do lado oposto. Só assim meu paciente conseguiu um alívio aí, tá bom? Então eu quero que vocês guardem essa técnica com muito carinho no coraçãozinho de vocês para bloqueio do alveolar inferior. E fica aqui de novo o meu convite para nossa maratona do diagnóstico assertivo, tá? Casos clínicos como esse, situações clínicas, porque a nossa maratona nós vamos vivenciar o dia a dia clínico, gente, é mão na massa, é isso que o perfil do Dentista Confiante compartilha com vocês, é a vivência clínica. O meu objetivo é ajudar vocês a solucionar problemas do dia a dia clínico, fazer diagnósticos assertivos, fazer procedimentos com segurança, passar confiança aos seus pacientes, saber fazer um planejamento do tratamento, saber qual é o tratamento, por onde eu começo. Qual desses todos os procedimentos que o meu paciente vai realizar, por onde eu começo o procedimento? Qual que é mais importante, tá bom? Então, reforça aí o convite da Maratona do Diagnóstico Assertivo, um evento 100% gratuito, 100% online, que vai acontecer agora nos próximos dias 7, 9 e 11 de julho, tá? A inscrição é super tranquilo para fazer, é só terminando aqui a nossa live, você vai lá no perfil, vai lá na bio do Dentista Confiante e faça já a sua inscrição, tá? E nós estamos falando de bloqueio de alveolar. Os participantes vão ser levados para um canal do WhatsApp, onde a gente vai passar várias atualizações e também vão ter uma aula vão acessar uma aula dos 7 passos de uma anestesia sem dor, tá bom, gente? É uma alegria compartilhar conhecimento com vocês. Muito obrigada pela presença de vocês aqui na live. Parabéns por vocês estarem em busca de conhecimento, de aprimoramento, tá? E o perfil do Dentista Confiante está aqui para ajudar vocês a obterem diagnósticos assertivos
segurança nos procedimentos. E nessa maratona são 3 dias de aula com muito conteúdo, onde eu ensino você o passo a passo, o caminho, qual que é o protocolo, né, que vocês vão utilizar para obter diagnósticos assertivos, tá joia? É uma alegria estar aqui. Fiquem com Deus. A Carol tá falando aqui, ó, que não conhecia essa técnica. A Glauciane já falou que conhecia. Parabéns, Glauciane. Isso deixa a gente muito mais tranquila. A Alexandra tá falando que já conhecia a técnica de bloqueio, mas graças a Deus nunca precisou utilizar. Isso aí, ó. A infiltrativa seria qual quantidade? Excelente pergunta, Majô. Majô, você vai ver que vai isquemiar a região, tá? Se a gente for falar de tubetes aqui, ó, o nosso tubete tem 1,8 ml, tá? Seria aí 25% desse tubete. É uma quantidade bem pouquinha, tá bom? Que bloqueia com muita rapidez ali. A Beatriz, obrigada Beatriz, a Alexandra elogiando, maravilhosa, é uma alegria estar aqui com vocês, tá bom? Gente, muito obrigada pela participação, eu vejo vocês na próxima live, eu vejo vocês na nossa maratona, um domingo, um restinho de domingo abençoado e que vocês tenham uma semana muito feliz com a nossa odontologia, tá joia? Fica com Deus, gente, vejo vocês na próxima live.